a gente tem outros nomes que começam a ser ventilados aí, como, né, ganhando força. Lá atrás já tiveram outros nomes, só que agora os dois nomes de momento, né, é o Paulo Fonseca e o Paulo Souza. Parece que o Bruno Petti estudou um pouquinho mais com relação ao Paulo Fonseca. O que o Bruno Petti começou falando, eu acho que nesse ponto eu bati muito também, é importante a gente reforçar, que parece que o perfil está mais próximo, né, Petti? Não tem aquela discrepância de você ter um Abel Braga e um Renato Gaúcho como suas opções. Não tem como você pegar um Carille e um Fernando Diniz. Então, parece que a linha de pensamento do Flamengo agora está melhor, está bem mais próximo com relação ao perfil do nosso próximo treinador. O que você tem a nos dizer com relação a isso, Pet? É isso, Alan. Eu acho que tá chegando agora numa reta final aí de decisão. O Flamengo já tá indo viajar para fazer essas entrevistas, conversar com a galera, o que eu acho que é fundamental, tá? Você precisa ouvir do cara, entender o que ele tá buscando, entender o que ele quer, conhecer o cara pessoalmente mesmo. Porque por mais que, por exemplo, eu sento, eu procuro ver os times do cara jogar, eu vejo jogos, eu assisto análises de outras pessoas lá de fora, vejo entrevistas de treinador para ouvir dele falando de futebol, como ele pensa, parará e tudo mais. Mas eu tô vendo tudo de fora, né? Eu tô vendo coisas montadas, ou fazendo minhas análises do time dele, do que eu entendo dele, do que o time dele joga, do modelo de jogo dele. Agora, outra coisa é você chegar no tete-a-tete, na cara a cara, e conversar com o cara e perguntar dele. E aí, cara? Pelo que eu entendo, você gosta de jogar assim. É isso mesmo e tal? Eu ouvi dele, eu ouvi diretamente do cara, entender ali como é que é a personalidade do cara, se ele é um cara tranquilo de se lidar, se ele é um cara que de repente pode ter algum problema com o grupo, pela forma de se portar, enfim, sei lá. Conversar no tete-a-tete ali eu acho importante, acho bacana. O Flamengo fez isso, né? Ou algo muito parecido com isso, na época que contratou o Domenech. Acabou que a escolha teve seus problemas, o Domenech ficou só 3 meses no Flamengo, mas não é porque talvez o trabalho não tenha dado certo que o processo tenha que ser jogado no lixo. Eu acho que o processo de contratação para treinador do Flamengo ele precisa sempre evoluir. E não toda vez que você contrata e dá errado, rasgar tudo, jogar fora e fazer como fez, por exemplo, na contratação do Renato Gaúcho. Que não teve nenhum processo. A verdade é essa. Não teve nenhum processo. O Flamengo demitiu o Rogério no dia seguinte contratou o Renato. Ligou para o Renato sem pensar em modelo de jogo, sem pensar em continuidade, sem pensar em absolutamente nada, contratou por nome. E esse é o tipo da coisa que eu acho que, para um clube do tamanho do Flamengo hoje, não pode mais acontecer. O Flamengo precisa ter um processo de decisão mais bem planejado, mais bem trabalhado e tudo mais. E acho que, pelo que parece, pelo que se está noticiando, o Flamengo volta a trabalhar nesse sentido. Em relação aos nomes, vamos lá. Acho que foi no GE, né, que saiu essa notícia de que o Flamengo foi a Portugal com 3 nomes em mente, além do Jorge Jesus. Carlos Carvalhal, Paulo Fonseca e Paulo Souza. O Paulo Souza vai ser o primeiro que eu vou falar, porque é o que eu menos conheço. Tá? Não acompanhei muito os trabalhos dele, sei que ele passou aí, já trabalhou na Inglaterra. O que eu tive de mais contato dos trabalhos que eu vi dele é o atual trabalho dele na seleção da Polônia. Ele é treinador da seleção da Polônia. E por que eu tive mais contato? Porque eu assisti praticamente todos os jogos da última Eurocopa. Então eu vi de perto ali os times e confesso que a Polônia não foi dos times que me chamou a atenção na Eurocopa. Outros times de menor expressão me chamaram muito a atenção. A Suécia, por exemplo, foi um time que me chamou muito a atenção. Trabalho técnico, tático, enfim, outros. A própria Ucrânia, que chegou mais longe na Euro. A República Tcheca também, um trabalho bem interessante. A Polônia não me chamou a atenção. Eu confesso que eu não me lembro qual foi o esquema tático que utilizou e tal, porque foi o tipo da coisa que você assiste e como não te chama atenção, você deleta da memória, né? Você acaba deletando da cabeça. A Dinamarca, o Domênio está falando aqui também, timaço, super bem armado taticamente e tal. Então a Polônia não foi esse time. A Polônia não foi um time que me chamou a atenção de alguma forma, não teve nenhum tipo de destaque, no meu modo de ver, na Eurocopa. E é o time que ele treina ainda, né? A Polônia foi para a repescagem da Copa do Mundo. Ainda tá para sortear, para ver quem que eles vão enfrentar.
E tem essa possibilidade da Polônia, de repente, ir para uma Copa do Mundo. E o Paulo Souza, teoricamente, estaria abrindo mão dessa chance de ir para uma Copa do Mundo para poder vir para o Flamengo. Mas é mais ou menos isso que eu sei. O que eu me lembro do Paulo Souza, eu me lembro até mais de vídeos que eu já vi, ele foi um belo meio-campista como jogador. Foi campeão da Champions pela Juventus, inclusive, 95-96, na final contra o Ajax. O meio-campo era ele, Deschamps e o Conte, Antônio Conte, atual treinador do Tottenham. Era um baita meio-campo e ele era o primeiro volante lá, era o cara que jogava mais atrás. Mas não. O pessoal está falando aqui que a Polônia vai enfrentar a Rússia. Pode ser que se classifiquem, inclusive. A Rússia também não é um grande time, não. Mas, de qualquer maneira, taticamente, assim, no detalhe, na minúcia, não tem muitas informações sobre o Paulo Souza. Sobre os outros dois, eu acho que seriam dois excelentes nomes para o Flamengo. O Paulo Fonseca e o Carlos Carvalhal, são os caras que eu estou falando. Então, tem algumas características diferentes, obviamente. E talvez a principal delas seja em relação à adaptabilidade. O que eu quero dizer com isso? O Paulo Fonseca, ele é um cara que ele tem um modelo de jogo, ele tem uma forma que ele gosta de jogar futebol, e ele prefere adaptar os jogadores à forma com que ele pensa futebol do que adaptar o modelo de jogo dele aos jogadores que ele tem na mão. O Carlos Carvalhal é o inverso. O Carvalhal é um cara que prefere entender o elenco que ele tem na mão e a partir do elenco que ele tem na mão, ele adapta o modelo de jogo dele, a formação tática, a partir dos jogadores, das principais características, das principais qualidades. Então esse é o primeiro aspecto assim, que diferencia os dois. O Carlos Carvalhal é um cara um pouco mais adaptável, o Paulo Fonseca não. Inclusive tem uma entrevista dele, do Paulo Fonseca, em que ele diz isso. Ele fala, meu modelo de jogo é esse, eu gosto de jogar futebol assim, e eu prefiro fazer com que os jogadores comprem a minha ideia e joguem da maneira que eu gosto de jogar, do que o contrário. E aí a gente pode... o Paulo Fonseca, ele trabalhou... O último clube dele foi a Roma. Antes disso, ele trabalhou no Shakhtar Donetsk. E trabalhou também no Passos de Ferreira e no Braga. Braga, que é o atual time do Carlos Carvalhal. E em todos eles, o time tinha realmente, de fato, aquele mesmo modelo de jogo, aquela mesma forma de pensar futebol. Que é um time que joga para frente, que pressiona alto, que gosta de ter a bola, controlar o jogo a partir da posse da bola. Então não vai ser aquele time, igual a gente viu com o Renato Gaúcho em muitos momentos, de trocação, de partir para o contra-ataque. Não, é um time de muito mais controle, de ter a posse de bola, de trabalhar a bola com calma, sair jogando desde lá de trás, com os zagueiros, jogando com toque curto, jogando por baixo, sem tentar lançamento mais longo, sem tentar chutão para frente. Muita participação do goleiro na saída de bola. A construção do jogo desde trás assim, é meio que inegociável para o Paulo Fonseca. É um cara que gosta ali de fazer... Às vezes faz a saída de três com o volante baixando, às vezes faz a saída de três segurando um lateral e largando o outro. Enfim, o formato da saída, da construção, importa menos. Às vezes ele sai com dois zagueiros só e libera os dois laterais, a saída mais sustentada. O formato pode ser vários, pode ser... Não tem um padrão muito que ele usa. Mas o padrão é que ele vai sair jogando com bola no chão desde lá de trás. Vai sair jogando... ele mais treinador que o Carvalhal? Ele já atingiu patamares superiores ao Carvalhal. O Shakhtar Donetsk dele ganhou do Manchester City numa Champions League. Recentemente. Foi 2017, se eu não me engano, 2017. O Shakhtar estava no mesmo grupo do Manchester City, jogou contra o Manchester City 2 vezes. Um jogo fora de casa, um jogo em casa. No jogo fora de casa, se eu não me engano, ele perdeu por 3-0, mas já estava classificado. E no jogo em casa ganhou por 2-1 do Manchester City. E nesse jogo, na entrevista coletiva após o jogo, o Guardiola deu uma entrevista falando: o time do Shakhtar que a gente enfrentou hoje é um dos melhores times que eu já enfrentei na minha carreira. O Guardiola falou isso. É um time que sabe muito bem o que faz quando tem a bola, se defende muito bem, a pressão alta é muito bem trabalhada. E tem um detalhe, Alan, que eu acho muito interessante sobre esse jogo, que eu vi numa entrevista, inclusive, também, para uma televisão, para um canal de Portugal, que ele mostra como ele imaginou
pressionar alto o Manchester City, e aí ele fala: bom, o Manchester City eu não vou deixar ele jogando, eu não quero que eles joguem pelo corredor central. Eles não vão jogar por dentro, porque o jogo por dentro deles é o jogo mais forte. Então eu vou subir para pressionar, vou induzir eles a jogar por fora e vou, a partir do momento em que a bola entra no corredor lateral, eu pressiono e tento recuperar a bola. Além disso, ele mostrou como ele ia tentar construir para sair da pressão alta do Manchester City. Então, assim, o Shakhtar Donetsk, jogando contra o Manchester City, que é um dos melhores times do mundo, quis sair jogando por baixo, de pé em pé, com goleiro, zagueiro e volante. E a forma com que ele trabalhou era atrair, deixar o lateral do Manchester City em dúvida, para saber quem que ele ia pressionar, se subia para pressionar o zagueiro ou se segurava o ponta, que estava aberto por trás, para a bola entrar nesse cara e em determinado momento entrar no volante por dentro. Enfim, sem entrar em muitos detalhes, porque sem ver o campinho aqui talvez fique um pouco mais difícil de entender. Ele tentou trabalhar o time para jogar dessa forma, e um dos gols do Shakhtar Donetsk, que ganhou por 2-1 do Manchester City, saiu exatamente dessa forma. E ele diz na entrevista, ele fala: cara, esse gol para mim é o gol que me deixa orgulhoso, porque eu trabalhei a semana toda para isso acontecer. E eu consegui fazer isso contra um dos melhores times do mundo. Então, nessa comparação entre a carreira do Paulo Fonseca e a carreira do Carlos Carvalhal, Paulo Fonseca já chegou a níveis acima do Carlos Carvalhal. O Paulo Fonseca treinou depois do Shakhtar a Roma, que é um gigante da Itália. Teve muitos bons momentos, inclusive, por lá. E foi cotado recentemente a treinar o Tottenham, que é um dos 6, um dos Big Six lá da Inglaterra. Ele não foi porque aos 45 do segundo tempo o diretor lá que tinha sido contratado, o italiano Paratici, desistiu e acabou indo atrás de outro cara. Mas ele chegou a estar praticamente acertado. E agora, mais recentemente, foi cogitado no Newcastle. Newcastle, que é o mais novo rico do futebol mundial, foi comprado aí por um bilionário, e foi cogitado o Paulo Fonseca para lá. Acabou que também não sei se foi para frente, acredito que não deva ter ido. Mas esse cara ele já foi cotado em clubes muito grandes, clubes os quais o Flamengo não tem a menor condição de competir financeiramente. Então, para mim, a maior questão em relação ao Paulo Fonseca é saber e entender se o Flamengo vai ter grana para esse cara. Porque esse cara é de um nível acima, ele é de um patamar superior. E ele vai cobrar mais caro, porque ele tá acima mesmo. O cara tá quase treinou um time da Premier League por 2 vezes. Então, agora, em relação ao modelo de jogo, foi o que eu falei, cara. Eu acho que tem tudo a ver, é um cara que gosta de fazer a pressão alta que o rubro-negro gostou de ver com o Jorge Jesus. Em relação à pergunta aí do Thiago, se ele é mais posicional ou funcional, tem algumas questões em relação a essas nomenclaturas, tá? Porque não necessariamente posicional é diferente de funcional, enfim, de forma rápida. Ataque posicional é apenas um submomento do jogo. Ataque posicional é sempre que o teu time tem a bola e tem que se organizar para furar a retranca do time adversário. Então, todo time, em algum momento, entra em ataque posicional. A movimentação dos jogadores dentro desse ataque posicional, aí são outros 500. E aí tem a galera que chama de ataque funcional, quando os jogadores se agrupam de um lado só do campo, parar e tudo mais. Mas ataque posicional nada tem a ver com o jogo de posição. E essa é a confusão que a galera faz. Jogo de posição é uma coisa, ataque posicional, segundo a literatura, e aí não sou eu que estou falando, é literatura, artigos e livros, são coisas completamente diferentes. Uma coisa não tem a ver com a outra. Em relação à organização ofensiva dele, ele é um cara que gosta de usar a amplitude, principalmente com os laterais. Às vezes, de um lado um lateral, do outro lado um ponta. Na Roma, por exemplo, ele jogou de 2 maneiras diferentes em momentos diferentes. Em determinado momento ele jogou no 4-2-3-1. Então, no 4-2-3-1, um dos volantes baixava no meio dos zagueiros para fazer a saída de 3, muito parecido com o que o Arão fazia. E quem dava amplitude pelos lados eram os 2 laterais. Então, os 2 laterais subiam e espetavam por fora para dar essa amplitude. Em outro momento, o que ele fez? Esse volante, que era o Diawara, ele se machucou, então ele não tinha mais esse cara para baixar, e ele começou a fazer uma saída de 3 com o lateral. Então ele segurava ou o lateral direito e mandava o lateral esquerdo subir, e do outro lado quem fazia amplitude era o ponta, e aí podia ser o Under, que jogou com ele, podia ser o Zaniolo, enfim, podia ser qualquer um desses casos, o Pedro, que jogou no Barcelona, ou ele fazia o contrário, segurava o lateral esquerdo, que era o Kolarov,
mandava o Florenzi para dar amplitude pelo lado direito, e do lado esquerdo, quem dava amplitude era o ponta. E aí era o Kleiber ou algo do tipo. Acho, inclusive, que essa seria uma opção mais provável. O Rogério sempre fez isso no Flamengo, com o Felipe Luiz e o Isla, por exemplo. Acho que o Felipe Luiz não vai ser esse cara que vai te entregar amplitude para um lado para ele poder espetar os dois laterais. Então ele teria que trabalhar bem isso daí. Mas é um cara que gosta de ter essa amplitude, gosta de jogar muito por dentro, então ele permite que, a partir do momento que, por exemplo, suponhando que os dois laterais subam ao mesmo tempo, os caras que jogam os pontas, teoricamente, aí a gente pode imaginar Arrascaeta e Everton Ribeiro, os dois sempre jogando por dentro, junto com os dois volantes. Então, gosta de fazer muito jogo pelo corredor central. E tem, sim, óbvio, tem muita movimentação a partir desses lances. Quantas pessoas vêm com ele na comissão? Do que eu tenho conhecimento, são 5 pessoas, mas eu posso estar errado, e aí depende do projeto. A entrevista que eu vi com ele no Shakhtar, estava com ele 2 assistentes técnicos, 2 assistentes dele, um que fica no campo, e na verdade os 2 ficam no campo, né, mas são ali 2 caras ali que ajudam ele a pensar e entender o que ele vai fazer. Um treinador de goleiro, um cara que faz o controle ali de carga dos treinamentos, porque os treinadores portugueses têm muito daquela questão da periodização tática, que é uma maneira de pensar os treinamentos, de pensar toda a escala e carga de treinos e tudo mais ao longo de uma temporada, enfim. Então ele tem um cara que é como se fosse um preparador físico, mas que trabalharia ali a questão da carga dos treinamentos ao longo da semana, como treinar, o que treinar. Se eu quero ter uma pressão alta boa, como que eu monto um treinamento para poder fazer com que os meus jogadores melhorem nesse aspecto? Enfim, tem esse cara. E ele tem um analista que fica lá em cima, é o cara do vídeo, é o cara que vai levar o vídeo para o intervalo, é o cara que fala no ponto com os assistentes dele ao longo do jogo inteiro. Então, do que eu tenho de conhecimento, são esses 5 caras. É uma equipe de 5 pessoas. Mas o que a gente pode falar sobre ele aqui? Tem uma frase que ele falou numa entrevista que eu acho que é bem importante. Por quê? Eu já vi o Rodrigo falando isso aqui uma vez numa live, aqui no Zona, que o Flamengo não pode apenas vencer. O Flamengo, a forma com que o Flamengo vence importa para o torcedor hoje. Muito por conta do que aconteceu em 2019. Eu vou falar aqui 2 frases que ele disse que eu acho que o torcedor do Flamengo vai ficar feliz com essa frase. Isso quando ele era o treinador do Shakhtar. Ele disse o seguinte: nós temos a obrigação com os torcedores de dar um espetáculo, um bom show. Essa é a obrigação do treinador. Eu quero vencer todos os jogos, mas vencer apenas não é o bastante para mim. Eu quero ser ofensivo, eu quero dominar os jogos, ter um meio-campo ofensivo e mostrar coragem nos jogos. Essas são coisas que eu não abro mão e que vão morrer comigo. Então ele é um cara que ele gosta de jogar para cima, irmão. Vai jogar para cima, vai marcar lá em cima. Se tiver que subir pressão com 9 jogadores, ele vai subir pressão com 9 jogadores. Mas ele pode dar espaço nas costas. Não importa, futebol é cobertor curto. Se você quer jogar bem, quer jogar ofensivo, quer ser corajoso no jogo, você tem que abdicar e abrir mão de algumas coisas. Então ele é um cara que gosta. Ele gosta de dar ao torcedor esse lado mais de dar o show, de fazer o futebol ser agradável de ser assistido. Então isso é um aspecto que eu acho que coloca ele assim num nível, num patamar bem bacana em relação ao que eu acredito que o torcedor do Flamengo espera do novo treinador.